Você está em sintonia com a Rádio Áurea Polonesa. Acesse nossa página na internet www.aureapolonesa.com.br. Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Mais um capítulo, 34º capítulo do nosso estudo bíblico. Tire suas dúvidas sobre Bíblia. Um livro elaborado pelo padre José Bortolini, foi meu formador na teologia. Olha aqui... O tema do capítulo anterior, 33º, já foi pesado, hein? Já foi pesado. E eu costumo deixar no final uma dica de qual seria o próximo tema a ser estudado. E não deixei de propósito, porque o tema de hoje é bem pesado. Com certeza vai mexer na mente de muitas pessoas. Vai mexer na consciência de muitas pessoas. Vamos lá então, qual é que é o tema? O que as Escrituras dizem... O que as Escrituras dizem a respeito do Espiritismo? Vamos citar alguns exemplos. Você já deve ter alguns na tua cabeça, não é? Olha, o Espiritismo, na forma como se encontra hoje, ele é um fenômeno bastante recente. Somente nestes últimos séculos é que se tornou uma, entre aspas, uma doutrina sistematizada, um pouco organizada. Pessoas que professam os princípios fundamentais desta tal doutrina espírita serve-se também da Bíblia. Ali é que começa a confusão. Como se fosse a Bíblia uma fonte de inspiração para esta tal de doutrina. E fazem uma leitura da Bíblia a partir daquilo que defendem. O que interessa para nós não é entrar na discussão do Espiritismo em si, nem discutir as culturas próximas a Israel, que consultavam os espíritos dos mortos, mas ver o que a Bíblia tem para dizer a esse respeito. A primeira constatação é que em Israel praticava-se a necromancia. Nome difícil, não é? Necromancia quer dizer consultar os espíritos dos mortos. E essa prática era proibida, juntamente com a adivinhação, que foi vista no capítulo anterior, a magia, sacrifícios humanos, astrologia, encantamentos, etc. Pega aí caneta, porque vai ter várias anotações para você depois consultar na Bíblia. Caneta e papel na mão. Veja o livro de Deuteronômio, capítulo 18,
versículos 9 a 13. E também Levítico, capítulo 19, versículo 31. Pessoas que praticassem essas coisas deveriam morrer. Veja, por exemplo, Levítico capítulo 20, versículo 6 e o versículo 27. Veja também primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículos 13. Segundo livro do Reis, capítulo 21, versículo 6. Por que deviam morrer? Pelos mesmos motivos que apresentamos quando tentamos estabelecer ou esclarecer a questão da adivinhação, previsão, magia, etc. Para aprofundar essa questão, é interessante tomar uma história encontrada lá no primeiro livro de Samuel, 28, versículos 3 a 25. Essa história é certamente artificial e tem como objetivo, um objetivo claro, mostrar por que o rei Saul perdeu a realeza para Davi, por não ter escutado a voz do profeta Samuel. E por isso, desobedecendo assim as ordens de Deus. Disso aprendemos que se deve levar a sério o que os profetas dizem, pois Deus fala por meio deles. O profeta é alguém que possui a bola de cristal para prever o futuro. Pelo contrário, ele vê somente aquilo que todos nós vemos, mas discerne em profundidade as coisas que vê. Por exemplo, andando pelas ruas e estradas, nós e os profetas vemos pobres e miseráveis. Nós vemos externamente aquilo que se apresenta como cenário para nós. O profeta, porém, vê as raízes daquilo que causa a pobreza e a miséria dessas pessoas. E aí nasce a denúncia profética. Ele não se cala, como muitos. Diante dessa situação, ele se pronuncia, denuncia as injustiças que geram esse estado de coisas. Por isso, o profeta sempre incomoda. Claro que o profeta vai incomodar. Quando o profeta fala, é como se o projeto de Deus estivesse, o seu próprio Deus, aliás, o seu próprio Deus estivesse falando na voz dele. E aí, anota aí livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. O Senhor Javé não faz coisa alguma sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Olha lá, Amós capítulo 3, versículo 7. Se quisermos saber o que Deus fala, escutemos os profetas. É Isaías quem garante isso. Não é preciso consultar os mortos. Deixe os mortos em paz. Pô,
Você arruma as tuas encrencas aqui na terra, aqui na tua vida, e depois vai perturbar os mortos para achar uma resposta para a balbúrdia, para as encrencas que você arrumou. Deixa os mortos em paz. E não queira arrancar deles agora um escudo, fazê-los deles um escudo, sei lá, uma proteção, um amuleto até vamos dizer. Que é isso? Veja, portanto, Isaías, capítulo 8, versículo 16 a 20. E a história do primeiro livro de Samuel, 28, de 3 a 25, vai na mesma direção. O profeta Samuel já havia morrido, sem que o rei Saul tivesse feito o que Javé ordenara por intermédio do profeta. Os filisteus, inimigos de Israel, reuniram seus exércitos e acamparam contra os israelitas. O rei Saul entrou em pânico e sua situação piorou quando a única resposta que Deus lhe deu foi o silêncio. Decidiu então consultar uma necromante que morava em Endor, uma cidade chamada Endor. O rei fez o papel de tonto, pazzo, né, como se diz em italiano. Um tonto vai disfarçado consultar juntamente uma das necromantes que ele próprio havia expulsado do país. E apesar dos disfarces, é pego em flagrante por ela. E acaba jurando por Deus que nada acontecerá à mulher. Fica assim claro que Saul não merece ser rei de Israel. Qual povo gostaria de ter um líder tão ridículo, medroso, covarde, um cara de duas caras, de duas faces, um falso? A necromante invoca, a pedido do rei, o espírito do profeta Samuel. E aqui há mais uma surpresa. A necromante diz que vê um espírito sair da terra, mas não sabe quem é. E isso soa pelo menos estranho. Somente o rei descobre, pela descrição da mulher, que se trata de Samuel. E Samuel dá o maior puxão de orelha no rei. Por que você veio me consultar se Javé se afastou de você e se tornou seu inimigo? Javé fez com você o que já foi anunciado por mim. Tirou de você a realeza e a entregou para Davi. Porque você não obedeceu a Javé e não executou o ardor, a ira dele contra Amaleque. É isso que Javé trata. É por isso que assim Javé trata você desse modo. E Javé vai entregar os filisteus, tanto você como o seu povo, a Israel. Amanhã mesmo você e seus filhos estarão comigo, e o acampamento de Israel também.
Javé o entregou nas mãos dos filisteus. Confere aí o livro de Isaías, Samuel, aliás, versículos 28, 16 a 19. Pois bem, o pânico do rei chegou ao ponto alto ao ouvir que no dia seguinte estaria entre os mortos. Já não queria comer, querendo apressar a morte. O bom entendedor capta logo a moral da história. O espírito de Samuel não diz nada de novo em relação ao que o profeta dissera quando vivia, de modo que é de capital importância escutar o que os profetas dizem e pô-lo em prática, pois o discernimento da história pertence ao mundo dos vivos. E dessa forma, essa história torna inútil a consulta aos espíritos, aos que já partiram. Pois se é verdade que eles falam, não são nada criativos, não são nem um pouco criativos. Então pede para eles o número da Mega Sena. Sabe pedir para as encrencas, né? Mas não sabe pedir para os números da Mega Sena, jogo do bicho. Né? Agora tá com um pepino para enrolar, para desenrolar? Eu vou clamar para que todos os santos da família que já estão na eternidade venham me socorro. Para com essa bichice. Para com essa bichice. Né? O espírito de Samuel não diz nada de novo em relação ao que o profeta dissera quando vivia, de modo que isso é de capital importância, como foi dito. E dessa forma, essa história torna inútil essa consulta aos defuntos. Se é verdade que eles falam, nada importa, nada de interessante vão dizer. Simplesmente repetem o que já foi dito. Não é necessário, portanto, buscar soluções mágicas no mundo dos mortos, porque a resposta está aqui, na boca e nos gestos das pessoas inteligentes, dos profetas. De modo brincalhão, a Bíblia coloca as coisas nos seus devidos lugares e mostra o caminho sensato a ser seguido. O Novo Testamento também vai por esse caminho, mesmo que alguém tente garfar alguma frase aqui ou acolá, vai procurando, vai ciscando, para com ela justificar seu ponto de vista. Tomemos, por exemplo, a parábola do rico extravagante e o pobre Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. Anotou aí? Lucas 16, 19 a 31. Depois que os dois morreram, o rico pede a Abraão que mande Lázaro avisar os 5 irmãos ricos, extravagantes, que deixou na terra, para que não acabem também eles vindo para aquele lugar de tormento. O pedido é negado com esta resposta de Abraão. Se eles não escutam a Moisés e os profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Lucas, versículo 16,
capítulo 16, versículo 31. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus é de suma importância. É o apóstolo Paulo quem garante isso ao escrever aos Coríntios. Se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia e também é vazia a fé que vocês têm. Se os mortos não ressuscitam, então somos testemunhas falsas de Deus, pois estamos testemunhando contra Deus, ao dizermos que Deus não ressuscitou a Cristo. Se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Confira ali, primeiro livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 12 a 19. É um tema longo e complicado que vai voltar no capítulo 35, no próximo capítulo. Depois vai voltar longe ainda, lá no capítulo 56. E longe mais ainda, lá no capítulo 117. E ainda quero completar. Eu conheço pessoas que vão à igreja de domingo, comungam de boa, recebem a Eucaristia e à noite vai no terreiro. Ou então vai consultar mesa branca. Vocês sabem que tem gente que faz isso. Frequenta a igreja, comunga, se confessa, comunga e frequenta o terreiro também, para ver se tem algum recado de algum falecido da família, da mesa branca. Eu tive paroquianos assim. E existe assim dessa gente na igreja católica. É o tipo de Maria que vai com as outras. Gente que vai na igreja de manhã, comunga, e à noite vai no terreiro, vai no centro espírita. Tá assim dessa gentalha. Dessa gentalha. Eu não tenho outro nome para dizer. Devemos o perdão e oferecemos o perdão e a correção também. Mas enquanto essa correção não acontece, não passam de gentalha. Muito bem, aguardo você às 18 horas aí para a nossa oração da Ave Maria. E agora eu vou aproveitar o sol que apareceu e vou fazer jardim. Um beijo no teu coração. Fica com Deus.